Boa tarde a todos, passando aqui nesta tarde de quarta, dia 25 de junho de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje vai falar sobre o pecado. O que é o pecado? E as suas consequências. Então, o pecado é uma falta de conformidade com a lei de Deus em estado de disposição ou conduta para indicar. Isso a Bíblia usa vários termos, tais como pecado, que nós vamos ver lá no Salmo 51, versículo 2. Mas o texto básico é aqui de Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 12 em diante, que vai dizer para nós assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira de Deus. A ira de Deus, ela vai ser despejada em cima daquelas pessoas que não se arrependem de seus pecados e não confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a religião não salva, outro nome nenhum na terra vai salvar as pessoas, nossa alma, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele continua: porque se nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela sua morte, e de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, e seremos salvos pela sua vida. No versículo 12: pelo que como por um homem entrou um pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Aí quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele foi para a cruz para perdoar e pagar por todos os nossos pecados. É pela graça de Deus e pela fé, a qual Deus coloca em nossos corações, que nós somos salvos. Se nós cremos no seu Filho amado, Senhor Jesus, aí nós seremos salvos da ira dele, que é no dia do julgamento final. Todos os que não creram, não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, serão lançados lá no lago de fogo e de enxofre, que é a saber a segunda morte. Então o pecado também tem outras consequências, que no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa de Adão, a humanidade toda ficou pecaminosa. Mas, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, só através de Jesus. Satanás introduziu o pecado no mundo através da Eva e do Adão. Por ele entrou o pecado na humanidade toda. Então todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus, como está lá em João 3,16, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E vindo aqui no Salmo 51, versículo 2, a consequência do pecado que o rei Davi cometeu. Ele fez este salmo aqui para deixar de exemplos para todos nós. Não cometemos os pecados que ele cometeu. Dá para evitar o adultério e depois o homicídio. Então ele diz assim no versículo 2 do Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Então ele estava orando a Deus, depois que Deus falou com Natã para ir lá e falar com ele, que ele tinha pecado. Ele não tinha confessado o pecado então, até aí. Mas aí no momento que ele confessou, ele se arrependeu e fez o Salmo 51, que todos podem ler aí depois, que é o exemplo de qual uma vida nós temos que vivê-la. Então no Salmo 51, todos que pecaram gravemente e que estão opresos por sentimento de culpa, podem obter o perdão e a purificação do pecado e a restauração diante de Deus. Se o buscarem conforme a natureza e a mensagem que está aqui neste salmo. A súplica de Davi pelo perdão e restauração baseia-se na graça e na misericórdia, na benignidade, na compaixão de Deus para com todos nós. E num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido pelos pecados, e sem sentido pleno da morte vicária de Cristo pelos nossos pecados. E lá na carta de 1 João, capítulo 2, 1 e 2, vai falar para nós que assim, no versículo 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. É ele a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus, como está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, mas Deus não está com seu braço encolhido e nem com seu ouvido tapado, para que ele não possa ouvir a nossa confissão de pecado e pedir a ele o perdão, para ir a sua mão estender novamente e dar a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o pecado, ele é bom, ele é gostoso, tem suas consequências. E as piores dela é o lago de fogo de enxofre. As pessoas que morrem sem Jesus caem no inferno. E as que morrem com Jesus já vão para o seio de Abraão, diretamente viver com Deus por toda a eternidade. E os que forem lançados no inferno, pós o julgamento final, Deus vai pegar todos os que não se arrependeram, juntamente com o diabo, o falso profeta, seus seguidores, o anticristo, a besta fera, a Babilônia, que significa os ensinamentos errados, as doutrinas que ensinam a palavra distorcidamente, impedindo as pessoas de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então fica esta palavra de advertência, procura ler a palavra de Deus e você vai receber as orientações e revelações pelo Espírito Santo. E Deus vai falar ao teu coração, porque Deus não quer que homem nenhum vá para o inferno. Mas ele disse também que o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, 6, é o Senhor Jesus. Então não tem salvação para ninguém, a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica esta palavra de Deus para abençoar a minha vida, a sua vida e a vida de todos que nele crer. Tenham todos uma excelente tarde, uma noite abençoada, protegida e guardada pelo nosso Deus. E até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.